Estamos aqui com mais um lançamento da Lumix que vai revolucionar a sua produção de conteúdo, ou se você é um documentarista, assim como eu, você vai gostar muito desse microfone aqui que acabou de ser lançado. Esse aqui é o modelo DMW DMS1 e a gente vai falar dele um pouquinho aqui no canal. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Panasonic pelo envio desse microfone aqui para a gente testar no canal e também em algumas produções para a gente ver em questão de qualidade, desenvolvimento de produção e assim por diante. E olha, eu tô bem surpreso com o que esse microfone aqui ele entrega, tá? Ele é um microfone muito diferente e, logicamente, eu vou mostrar para vocês aqui no detalhe como que ele funciona. Tô com a minha Lumix S9 aqui, gravando alguns detalhes da mesa e vai ser bem importante para a gente conseguir até ter esse bate-troca aqui entre uma câmera e outra. Tô com a minha S5 2X gravando também como câmera principal aqui com uma 50mm, tá? Galera geralmente me pergunta que câmera eu uso, que lente que eu estou usando, então para você entender e já saber, essas são as câmeras que eu estou usando aqui para gerar esse conteúdo para vocês, beleza? Tô com a minha S1 II, até o devido momento, o único firmware que a gente tinha para instalar seria na S1 II ou na SR1 II também, na S1R2 no caso, que seria para a gente testar esse microfone. Ele é uma versão sample ainda, né? Mas a gente tinha esse firmware para instalar nessas câmeras e conseguir testar para vocês. Então, todo o momento que eu for testar aqui, eu vou testar usando a minha S1 II, tá? A gente vai para a rua também, para vocês verem a questão de cada módulo que tem ali do microfone, mas bora para um unbox, né? Sem mais delongas aqui, bora para um unbox que vale super a pena a gente ver o que vem nessa caixinha aqui tão pequena. Então, abrindo aqui a nossa caixa do microfone, veio com uma embalagem, eu já abri, tá? Eu já abri porque eu tinha que testar, fazer algumas instalações, mas a gente vai fingir que nunca foi aberta essa caixa. Então, abrindo aqui para vocês, a gente tem, no caso, a caixa apenas, que quando vir a caixa oficial, provavelmente vai vir com os manuais e tudo mais. Então, vou deixar ela aqui do ladinho. Boa. Aqui a gente tem um saco bolha protegendo aqui o microfone. E a gente tem uma casezinha para ele, né, para você levar para transporte e tudo mais, que ela é bem simples e ela é boa, ela vai proteger o seu microfone sim, mas ela é simples, é uma bolsinha simples. Aí você abre aqui, ela tem um velcro, né? Opa, abriu aqui. E aqui a gente já tem o nosso microfone, que eu vou deixar ele aqui no cantinho rapidinho. E vou mostrar para vocês também o Dead Cat que vem, tá? Então a gente tem aqui a senhorita Priscila, ou Dead Cat, não sei por que Priscila, né? Por que Priscila? Eu não sei. Mas é o Dead Cat aqui, o famoso gato morto, porque parece um gatinho, né? Mas mataram o gato, não sei por que não pode pôr o gato vivo aqui. Brincadeiras à parte, mas vamos lá. Esse microfone aqui é um microfone muito interessante, tá? Porque, primeiro ponto de todos, ele se conecta com o nosso Hot Shoes, né? Que é, no caso, a sapata quente aqui da nossa câmera com conectores. Então aqui na lateral a gente tem algumas coisas bem interessantes, né? Como por exemplo, a alavanca de cortar ruído, né? A gente tem aqui Standard e High. A gente também tem um denoiser, né? Um noise cut, que ele corta os ruídos e mantém também a qualidade aqui da captação de áudio. A gente tem alguns estágios, né? O off, no caso, o standard e o high também. Cada vez mais que você vai amplificando, ele vai cortando áreas ali do seu áudio para você ter cada vez mais um áudio limpo. Nós temos o ganho, né? Então temos o menos 20 dB, 0 e mais 20 dB. A gente também tem um volume, né? Então a gente consegue aumentar e diminuir volume. E a gente também tem um limitador, né, de áudio para não estourar e tudo mais, que ele se encontra ali no off, on ou automático, beleza? Então, desse ladinho aqui é isso que a gente tem nesse microfone aqui, ok? Aí, aqui embaixo os conectores. Legal de saber que ele conecta direto na câmera ali e você não precisa ligar, por exemplo, um cabo P2, porque ele automaticamente já reconhece o áudio e ele já transfere o áudio para a nossa câmera através dos conectores. Isso já é um sistema que outras câmeras já praticam, então não é um sistema novo,
mas para Panasonic a gente consegue ter esse microfone aí com um conector direto e facilita muito. Na parte de trás desse microfone a gente tem aqui alguns modos, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um modo que ele ativa para pegar mais o áudio de frente, né? Então ele corta os ruídos laterais e ele focaliza com o áudio de frente da pessoa e assim por diante. Aí a gente tem o áudio de trás, que ele pega o áudio do cinegrafista, né? Então, enquanto você está gravando alguma coisa, vamos supor que você está fazendo uma cobertura de imagens e você quer narrar ao mesmo tempo. Então, você vai falando ali e ele vai captar apenas o áudio de trás, tá? O seu áudio, o áudio que está atrás da câmera, para trazer essa facilidade aí para você na hora de fazer a captação. Se você é um jornalista, por exemplo, documentarista jornalístico, né? E você quer ali narrar, é muito legal essa função. Aí a gente tem aqui embaixo uma outra função, que é a função que ele capta tanto o áudio do entrevistado quanto do entrevistador. E importante é que você consegue captar em estéreo, então ele vem em canais separados para você fazer na edição, uma edição mais concisa, né? Você quer cortar um dos dois áudios ali, você consegue, e manter o outro áudio alto. Isso facilita muito, tá? Aí, aqui na parte de cima, a gente tem os áudios que eles pegam mais ambiência, né? Então a gente tem esse primeiro aqui, que ele é um áudio que ele pega um pouquinho mais de ambiência, mas ele continua ali numa pegada mono. Se você passa pro lado, a gente já tem uma ambiência mais estéreo, que isso é muito legal para você fazer follow, por exemplo, né? Então você quer fazer a pessoa caminhando de um lado para o outro e você quer dar a sensação de que ela está caminhando do lado direito para o lado esquerdo, por exemplo, com essa função desse microfone você consegue, tá? Porque daí ele faz esse follow e você consegue ouvir, né, do estéreo ali, do direito para o esquerdo, os passos caminhando. Então a pessoa ela caminha de um lado do quadro para o outro e você tem essa sensação de áudio. E aí a gente tem aqui o mais amplo também, que daí ele capta mais ambiência ainda. Isso é legal para você gravar um concerto, por exemplo, que tem vários instrumentos, e você tá de frente aqui, você quer captar o violino, o violão, aí o teclado e assim por diante. Então você tem toda essa ambiência mesmo, que é bem interessante. Ou você quer gravar, por exemplo, um restaurante, uma conversa e assim por diante. Então a gente tem a tampinha aqui, né, que eu não mostrei para vocês, que ela fecha, isso é bem legal. Os conectores eu já mostrei. E na parte de cima, a gente tem a parte do microfone em si, tá? E daí, o que é esse microfone aqui? Ele são, na verdade, 4 cápsulas montadas, né? Então, tem 4 cápsulas montadas em cima do microfone, até para fazer esse som ambiente, né? Então, a gente tem o direcional para frente, o direcional para trás e os laterais também, que fazem essa questão da captação estéreo, uma captação mais espacial, digamos assim. Se você já usou no iPhone, por exemplo, a captação espacial, você vê que ele capta o ambiente por diversos canais, porque ele quer aquela ambiência mesmo e tudo mais. É mais ou menos isso que acontece aqui quando você capta usando vários microfones ao mesmo tempo, tá? Uma outra coisa muito legal desse microfone é que ele tem aqui já um shot mount dentro dele. Então se você mexer para o lado para o outro, você vê que ele tem um shotzinho que ele reduz ruídos, né? Então você está caminhando com o microfone na mão, você consegue reduzir ruídos usando esse shot mount aqui, que já vem no microfone. Isso facilita muito a vida, porque às vezes a gente quer caminhar, quer correr com o microfone na mão e tal, com a câmera para fazer algum enquadramento muito específico, você consegue sem ter ruídos passando para o microfone, beleza? Isso vale muito a pena e salva muito a vida, porque geralmente eu, por exemplo, que sou documentarista, que tô com a câmera na mão e tal, eu costumo usar microfones direcionais. Por exemplo, eu tenho esse microfone aqui, que é um microfone, deixa eu tirar o dead cat dele aqui, se eu conseguir, né, tirar, que faz tempo que eu uso, aqui ó. Eu tenho esse microfone aqui, que ele é um microfone pequeno, ele é eu esqueci o nome dele, mas ele é um Rode Micro Mini 2, então ele é bem pequenininho, ele tem um áudio bem interessante até por sinal, e daí ele é desse tamaninho e ele tem esse maltezinho, né, o shot mount aqui que a gente fala, vermelhinho, que daí ele inibe ruído. Só que daí ele ainda usa o P2, né? No caso desse microfone ele é menor, não, ele é um pouquinho, quase menor talvez. Eles têm praticamente o mesmo tamanho, talvez? Praticamente o mesmo tamanho. Eles são praticamente com o mesmo peso ali e tal, só que a diferença desse aqui é que você tem todos os controles laterais aqui, podendo reduzir ruído pelo próprio microfone. Isso
facilita muito a vida. Então você reduz, né, ruído, você aumenta ganho, você corta vento só utilizando esse microfone aqui que vale muito. E eu estou muito feliz com esse lançamento porque ele acaba revolucionando, né, a produção de conteúdo em si, beleza? Então isso é bem legal. Por exemplo, esse microfone aqui, como ele é só direcional e a cápsula dele é para frente, se eu vou gravar, por exemplo, um conteúdo, ok, eu vou gravar ali e vou ter a entrevista, né, o som da pessoa que estiver me dando um depoimento ou algo do tipo, mas a minha fala ela vai sair abafada porque esse microfone está apontado para frente. Agora, se eu pego esse microfone aqui, eu já consigo direcionar ele para tanto pegar a minha fala quanto a fala da pessoa que está na frente. Então, para fazer uma entrevista rápida ali que você não vai aparecer, ajuda bastante. Tirando de cena aqui, então, o nosso Micro Mini, a gente tem aqui também nesse microfone, que é uma coisa muito legal, que quando você coloca em conjunto com a S12, deixa eu montar aqui para vocês verem, coloquei aqui, é muito simples, tá? Encaixou, travou e já está conectado. Daí quando eu ligo a câmera, ele vai ligar aqui, tá vendo que ficou azul? Ligou, ficou azul, por quê? Porque daí ele já identificou o microfone e ele já está em um modo que eu devo ter escolhido ontem ou quando estava testando em si. Então, se eu mudar aqui, ó, cliquei, ele mudou para o próximo, deixa eu só colocar um pouquinho mais para cima, isso. Mudou aqui para o próximo, daí dei um clique também, e aí eu vou mudando de forma manual os modos que eu quero, tá? Então cliquei, mudei e ok. Aí eu já tenho uma modulação diferente. Uma coisa importante de dizer é que ele vai estar disponível para todos os modelos, né? S52X, S52, S12, S12Z, S1R2 e também a GH7, né? A única câmera que não vai receber esse microfone aqui é a S9 porque ela não tem uma sapata com conectores. Uma outra coisa muito importante é que quando você coloca, por exemplo, nas câmeras que tem habilitação a 32-bit float, como o caso da GH7, da S12, você consegue ativar assim que você conecta o microfone e você já consegue, né, ter ali as opções de gravar em 32-bit float com 96 Hz. Isso vale muito a pena porque você tem uma qualidade de som muito incrível. Falando sobre modulação, eu vou mostrar isso para vocês nos inserts, que ele funciona muito bem, ele entende muito bem a modulação, e daí quando eu coloco nos modos estéreos também, ele já automaticamente já muda os dois canais, e aí você recebe o áudio separadamente, beleza? Então, de cara, a introdução desse microfone é essa aqui, é um microfone muito bacana, e agora a gente vai partir para os inserts para mostrar para vocês ali como que funciona cada um dos modos na prática. Então, eu vou só gravar aqui para a gente ver o áudio, tá? Da câmera em si. Mas eu tô com 85mm aqui, não vai fazer muito sentido, mas depois eu testo usando uma 18, por exemplo, como se fosse versão vlog. Então, tô gravando aqui com a minha 85mm e tal, mas aí você pode ver que o som, pelo waveform, a gente consegue enxergar que o som, ele é um som mono, tá? Então ele tá pegando ambiência, mas ele tá pegando de forma mono, tá? Então, beleza. A gente tem aqui pegando de forma mono. Quando eu mudo pro próximo, ele já vai mudar para um jogo mais estéreo. Então eu venho falar daqui, ele tá pegando mais um lado do que o outro. E quando eu viro para cá, som, ele tá pegando mais esse lado de cá do que o outro. Então eu tenho uma captação diferenciada, tá? Deixa eu virar só um pouquinho para cá, deixa eu ver se vai. Isso. Aí, 1, 2, 3, som, testando. 1, 2, 3, som, testando. Então a gente tem aqui a captação de som estéreo, tá? Dentro de um raio específico. Daí se eu mudo para o outro, que ele pega mais ambiência ainda, ele continua estéreo, e daí ele tá pegando mais até a lateral aqui. Então, se eu falo 1, 2, 3, som, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e eu rodo aqui, né, a minha câmera em si, o meu microfone, ele tem essa ambiência mais localizada. Agora a gente vai para os outros modos. Esse aqui é o modo que ele capta, então, a parte de frente aqui. Então, 1, 2, 3, testando, som, 1, 2, 3, testando. E agora se eu viro, né, a câmera para vocês, e daí eu vou manter o waveform
Ei, som, ele está captando aqui a parte de trás também. Ei, som, 1, 2, 3, testando, 1, 2, 3, som, 1, 2, 3, testando. Então ele está captando aqui a parte Ei, 1, 2, 3, som, 1, 2, 3. Boa, depois eu vou fazer um sync e vou só deixar o áudio do microfone para vocês, beleza? Outra questão também, vamos lá, se a gente coloca, por exemplo, para ele captar só a parte de trás, se eu vir para frente, ó, vou deixar o waveform para vocês. Waveform não, perdão, mas a medição, né, o monitoramento do áudio ali. Ó, tô aqui na parte da frente e ele não tá quase nem modulando. Deixa eu ver. Não tá nem quase modulando. Eu tô falando, ele tá modulando um pouquinho, mas ele não tá modulando tanto quanto se ele estivesse modulando se eu tivesse virado ao contrário. Então eu vou virar ao contrário e vou virar para vocês o LCD para vocês verem. Então, veio ao contrário, ei, som, 1, 2, 3. Eu acho que não vai dar para ver aqui, mas acho que dá sim. Ei, som, ele tá modulando muito mais mesmo do que ele modularia da outra forma, tá? Então, vou mudar aqui pro último, que é captando só o áudio da frente. Daí, quando eu falo do de trás, ele não modula. Então, ei, som, 1, 2, 3, som, testando, não tá modulando. Mas se eu viro aqui, ó, pra mim, ei, som, 1, 2, 3, som, testando. Cadê? Ei, som, ele já tá modulando o áudio da frente. Então, isso é muito legal, porque ele corta, né, os sons ambientes e assim por diante. Cortei aqui. Beleza. Vou cortar aqui também. E é isso, então ele consegue separar os sons e você consegue ter essa imersão de áudio dentro de um único microfone. Então é isso, a gente acabou de ver cada função desse microfone aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e que ele tenha te ajudado na sua próxima escolha, né? Vai que esse microfone aí, ele é o microfone para você. Se ele for, melhor ainda, né? Então espero que você tenha gostado, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho para receber mais notificações de vídeos como esse aqui, beleza? Uma outra coisa também que eu ia te pedir, deixa seu comentário, é muito legal quando você comenta porque você engaja cada vez mais e a gente se sente valorizado como produtores de conteúdo, beleza? E gostaria de agradecer a Panasonic também pelo envio desse microfone aqui, que é muito especial, beleza? Então, até o próximo vídeo.